Meio-dia, 3 minutos, de volta. Paulo Roberto, boa tarde. Anchieta, você vai para a fila da Justiça Eleitoral? Rapaz, graças a Deus, eu não preciso, e mesmo que precisasse, eu tinha resolvido muito antes. Tinha, com certeza. Os da nossa geração são prevenidos, não é verdade? Pelo amor de Deus. Essa história de deixar tudo para a última hora, meu amigo, não tem vantagem alguma. Pois é, e só uma informação, o presidente Lula está embarcando em instantes para os Estados Unidos. E, curioso, foi a gente descobrir quem marcou essa audiência, porque todo mundo dizia, com essa guerra lá no Irã, Donald Trump vai lá lembrar do Brasil, lembrar de Lula, lembrar de ninguém. Sabe quem marcou esse encontro, essa audiência? Os irmãos Batista, Joesley e Wesley. Sim. Os homens da JBS, da Friboi, daqueles açougues lá, já dominam 25% da venda de proteína animal nos Estados Unidos. Um quarto. Você imagina, um prestígio danado na Casa Branca. Aí ligaram para Trump, Trampão, vamos receber Lulão aí e tal. Né? Armaram o negócio. Vamos à luta? O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, deu uma declaração sobre as recentes pesquisas para presidente da República. Todo dia praticamente tem uma ou mais de uma. Hoje mesmo saiu outra. Pois é, Adriano disse que esses números são todos falsos e que Lula está lá na frente e que Flávio Bolsonaro está enganando a população com esses números. Vamos ver e ouvir o presidente da Assembleia? Aqui está. Que, por exemplo, o candidato Flávio, né, tem a votação que diz as pesquisas que ele tem. Isso é mentira. O povo brasileiro não é burro, não. O povo brasileiro é inteligente. Esse cidadão não tem nem 30% dos votos do povo brasileiro. Aí aparece ele disputando pau a pau com o presidente Lula. Isso são matérias plantadas, são pesquisas realmente feitas com o interesse de confundir o eleitorado brasileiro para criar uma expectativa de poder, porque eles são assim, ficam criando expectativa de poder para poder negociar, para poder cada vez mais continuar no poder, mandando e decidindo no Brasil. Nós precisamos nos organizar para fazer o enfrentamento ao sistema financeiro brasileiro, porque só assim haveremos de ter um país digno, um país dando as políticas públicas que o povo merece, dando as respostas que o nosso povo merece. Só assim haveremos de ter um Brasil melhor e mais justo para todos. Só não entendi essa mistura aí de pesquisa com o sistema financeiro brasileiro, mas é aquela coisa, se o presidente declarou isso, deve ser exatamente isso o que ele pensa. O presidente Lula da Silva reuniu-se com a hoje ministra-chefe da Casa Civil, que substituiu Rui Costa, que é a professora Miriam Belchior, para destinar 300 e alguns milhões de reais para socorrer as vítimas das enchentes. Curioso é que é para socorrer as vítimas das enchentes há 2 anos no Rio Grande do Sul e essas recentes aqui do Nordeste, Lula e Miriam Belchior. Ninguém será esquecido e ninguém ficará sem a ajuda do governo federal. O presidente vai assinar agora uma medida provisória garantindo mais 305 milhões de reais para atender as pessoas atingidas por grandes chuvas no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Com esses recursos será possível atender as famílias que foram desalojadas e poder fazer a recuperação de eventuais infraestruturas que foram destruídas. Você viu Jesus crucificado ali na cruz, só olhando assim, ó, para os dois. Não mintam, não prometam para não cumprir, não, que eu castigo. O doutor Dalton Gadelha, o mestre Dalton, como eu chamo ele, na intimidade com o devido respeito, ele deu uma entrevista ao companheiro Heron Cid, em televisão, em João Pessoa. Foi uma entrevista de 1 hora, onde Dalton enfocou vários assuntos importantes, economia, política, help, comunicação, geração de energia, tudo mais, e também falou sobre, claro, as eleições desse ano. A gente fez um compacto desse bate-papo de Heron com Dalton Gadelha, onde Dalton começou respondendo para que lado já ligou a seta na eleição desse ano. Vamos acompanhar? Aqui está. Vai dar seta para qual lado, doutor Dalton Gadelha, nessa eleição 2022? Olha, eu já dei seta para o lado de Lucas e de João. Então, essa seta já está mais do que... Eu já dobrei a esquina. Não tem ré. Não tem ré. Campina Grande. Embora hoje o foguete está começando a dar ré. Tem foguete que dá ré na Paraíba? Tem. Elon Musk fez um foguete que dá ré. Mas eu não vou utilizar dele, não. Em Campina Grande, a gestão de Bruno Cunha Lima tem tido conflitos, por exemplo, com o Hospital Help. O senhor estava dizendo aqui na entrevista que a cidade vive um momento de rejeição à gestão dele. Por que o senhor acha isso? Não, a partir de quê? A partir do momento que o nível de insatisfação em todas as esferas de Campina Grande, o médico que não recebe, o enfermeiro que não recebe, o gari que não recebe,
os aluguéis que não são pagos, os repasses de emendas parlamentares, lixo na cidade. A cidade está um caos. Então, por isso, o reflexo da má administração dele. O seu nome está na cotação de suplente senador do ex-governador João Azevedo. Até que ponto isso é só boato ou tem algum tipo de construção? Não, a construção foi que o pessoal extraiu essa lógica de que João é de Campina Grande, ou de João Pessoa, eu sou de Campina Grande, de Souza, e que haveria uma conexão. Mas nada foi tratado disso até hoje. Eu nunca tratei desse assunto de firmarmos uma chapa já definida para o anunciado para dizer isso. Não houve nenhuma tratativa. Dizem que ninguém se defende de um elogio. Quando essa especulação vem na sua direção, o senhor se sente como? Eu fico muito feliz, muito honrado com essa especulação, porque tenho uma admiração muito grande pela gestão do governador João Azevedo. Acho que ele foi um dos mais brilhantes governadores do estado da Paraíba. Então, isso me agrada muito, essa ideia de ser suplente de uma pessoa que tem uma trajetória política administrativa como ele tem. Empresário radicado em Campina Grande, já disputou eleições em Campina Grande, sempre no pulso da cidade. A temperatura de Campina Grande indica o que para a eleição estadual, pelo menos na radiografia desse momento? O que é que vai pesar na sua avaliação para a definição do povo de Campina Grande? Eu acho que já pesou muito. A montagem da chapa, sendo encabeçada por Lucas Ribeiro, campinense, já foi vereador, já foi vice-prefeito de Campina Grande e agora é candidato de Campina Grande ao governo do estado. Isso é o peso mais importante. Depois, a junção de forças que estão imbuídas em Campina Grande em fortalecer essa candidatura de Lucas. E a má administração do prefeito, que deixou uma cidade numa situação muito complicada. Tenho pena de quem vai assumir a prefeitura de Campina Grande depois da passagem do atual prefeito. Foi um compacto da entrevista dada ao colega jornalista Heron Cid pelo doutor Dalton Gadelha. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. Vem da Câmara Municipal de João Pessoa. Um vereador que tem o nome no diminutivo e outro que tem o nome no aumentativo. Guguinha versus Carlão. Guguinha disse que só tem satisfações a dar ao povo de João Pessoa e defender os interesses da população, ao tempo em que acusou o Carlão de defender os empresários e trabalhar exatamente em sentido contrário. O negócio descambou para uma discussão pesada. O tempo fechou, é a nossa boca maldita de hoje. Eu fico impressionado aqui com o vereador Carlão. Quer dizer você, vereador, Vossa Excelência, que eu represento a cidade de João Pessoa. O senhor não, o senhor parece que representa os empresários aqui. Somente os empresários, porque quando é para massacrar, não paga meu salário não. Quem paga meu salário é o povo de João Pessoa. Quem paga meu salário é o povo. Diferente do seu, parece. Diferente, porque eu não sou bancado por ninguém não. Eu não sou bancado por ninguém não. Vereador Guguinha com a palavra, vereador Guguinha com a palavra, Carlão. Ele está com a palavra, depois... Mas depois... Vai fazer o quê? Deixa ele falar. Depois se fala. Vereador Guguinha, vou refazer o seu tempo novamente. É porque o vereador Carlão acha que só quem tem direito de falar aqui é ele. Só quem tem direito de falar aqui é ele. Eu represento essa cidade. Eu não represento segmento de empresário nenhum, não. E não estou esmagando empresário, não. O vereador Marcos Henrique foi muito bem na fala. Vá ali no Shopping Manaíra de 6 horas que a gente vê como é aquele... Tanto para quem está pedindo o aplicativo, como também para o motorista de Uber. O problema é que aqui nessa casa... A gente não tem, eu não vejo um projeto que seja a favor do povo, que seja aprovado. Agora, interesses particulares, aí sim. O único problema é esse. Agora, quando chega a eleição, é incrível. Aí todo mundo é defensor da população. O Guguinha pegou pesado, não pegou? Pegou, viu? A favor do povo, nada. Contra o povo, tudo. Foi a nossa boca maldita de hoje, Anchieta. E Carlão estava ali, não estava muito feliz não, viu? É verdade. Bom, até amanhã, Anchieta. Muito bem, vamos a Brasília. Novidades da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Alô você, muito boa tarde, meu abraço, cumprimentos à nossa equipe,
meu querido Paulo Roberto, e você, telespectador, que diariamente nos acompanha aqui pela Rede ITA, direto da capital brasileira. Quarta-feira, 6 de maio, retornamos de Brasília para deixar você, telespectador, atualizado com os principais temas de hoje na capital de todos os brasileiros. E nesta quarta-feira, o destaque desta manhã na capital brasileira, a comemoração dos 200 anos da Câmara Federal. Solenidade no plenário Ulisses Guimarães, que reuniu autoridades do Judiciário, do Executivo e também da Câmara Federal. Inclusive com a presença de muitos ex-presidentes da Casa, como é o caso do presidente Michel Temer, que foi presidente do Executivo, mas também comandou por mais de um mandato a Câmara Federal. Com exclusividade, ele conversou conosco e falou da importância dessa celebração. E hoje o nosso legislativo brasileiro, né, agora que a Câmara faz 200 anos, são 200 anos de recordações e boas recordações nos mais variados instantes. Mesmo quando havia sistemas autoritários, a Câmara sempre foi o baluarte da democracia. De modo que muita alegria cívica, né? Que eu compareço à solenidade dos 200 anos. Esse momento do país, como é que o senhor vê? Perdão? Esse momento da política brasileira. Eu acho que nós vamos ter eleições. Com a Justiça Eleitoral foi marcado por filas quilométricas na frente do Fórum de Campina Grande. Veja aí. Como muitos, Ana Beatriz deixou para regularizar o título de última hora. Coisa de brasileiro, né? Sempre deixar tudo para a última hora e responsabilidade também. É isso, eu deixei de votar. Aí vão pagar a multa e regularizar, né? Trazer para cá de volta. Mas ela não foi a única. Muita gente madrugou em frente ao TRE, formando uma fila quilométrica que chegou a dar a volta no quarteirão. Muitas dessas pessoas aqui na fila são jovens entre 16 e 18 anos que irão votar pela primeira vez este ano. Tem um hábito do brasileiro, né? O brasileiro sempre se atrasa para fazer as coisas. Aí a gente acabou vindo de última hora mesmo. Eu cheguei aqui, eram as 6 horas da manhã e faz bastante tempo. Sofia é estudante e conta que a rotina intensa de preparação para o Enem foi um dos motivos para deixar a solicitação do documento para a última hora. Porque eu nem estava sabendo que ia acontecer. Eu acho que eles deveriam noticiar mais sobre a gente tirar o título. E também é muita correria também por causa do Enem, a gente estudando muito. Aí eu não tive tempo. Tive até que faltar aula hoje. Mesmo com o prazo estendido para a emissão do documento, o analista jurídico do TRE, Jalisson Carlos, afirma que a grande movimentação já era esperada. No último dia, né, o brasileiro acaba gostando de filas, né, e assim, a gente já tinha essa expectativa, até porque nos últimos 2 dias nós atendemos em média quase 800 pessoas, né, aqui em Campina Grande, então já era esperado esse número, mas é importante frisar que muitos eleitores não precisam comparecer à Justiça Eleitoral hoje, último dia. Quem são eles? Primeiro, aqueles eleitores que tiraram o título no período da pandemia e não coletaram a biometria. Eles conseguem realizar a votação normal e podem comparecer a partir de 16 de novembro, aqui sem fila, bem tranquilamente. Outra hipótese também que a gente tem muitas vezes orientado eleitores que estão aqui sem necessidade, são aqueles eleitores que deixaram de votar, por exemplo, eu deixei de votar no primeiro turno, eu deixei de votar no segundo turno. O cancelamento só ocorre com 3 eleições consecutivas. Então esse eleitor, mesmo sem ter votado nos 2 últimos turnos, ele consegue votar normalmente e regularizar a multa, tanto pela internet ou mesmo a partir de novembro presencialmente aqui. Na realidade, nós percebemos que mais e mais jovens, né, nessa idade que você pontuou, entre 16 até antes de 18 anos, têm tirado o título. Nós fizemos, inclusive, uma campanha, uma semana específica para eles, mas hoje a maioria da fila são primeiros eleitores. E esses eleitores, é sempre bom frisar que entre 16 e 17 anos, o alistamento e o voto não são obrigatórios, né? Caso eles queiram votar só na próxima eleição, eles não vão ter nenhum tipo de sanção. O voto só é obrigatório a partir dos 18 anos de idade até antes de completar 70
60 anos. Qual a expectativa de atendimento hoje? Quantas pessoas vocês esperam atender até o final do dia? Acreditamos que deva ser um número superior ao de ontem, né, que já foram mais de 800 pessoas, mas não temos como precisar, mas temos como garantir que todos serão atendidos, aqueles que estão na fila e, eventualmente, aqueles, depois do encerramento das fichas, o tribunal vai realizar um plano alternativo para que nenhum eleitor seja prejudicado. É complicado, né?